Boa tarde, boa noite e bom dia, pessoal. A gente vai para mais uma aula hoje. Está quase tudo preparado aqui, só falta montar a gambiarra direitinho aqui com o celular, na posição que eu preciso para filmar direitinho aqui para vocês verem, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a dimensão de um conjunto algébrico. Nós vamos ver que isso vai guardar bastante relação com uma noção de dimensão de um anel também. Tá? Nós vamos definir, eu vou relembrar para vocês, e para quem não conhece, eu vou definir o que é a dimensão de um anel, que é justamente a quantidade de ideais primos que você consegue encaixar um dentro do outro, tá? Montar uma cadeia com isso, esse número máximo de ideais primos que você consegue encaixar, isso vai ser o que nós vamos definir, o máximo desses números. É o que nós vamos definir como a dimensão de Crooked de um anel, tá? E isso se relaciona muito bem com a dimensão de um espaço topológico em termos de fechados também encaixados um no outro. Tá? Nós vamos ver que aquelas funções I e V, que são uma inversa da outra, e que nós obtivemos isso a partir do teorema de zero de Hilbert, elas vão ser capazes de relacionar a dimensão de um espaço topológico e a dimensão de um anel. Tá bom? Então, no fim das contas, nós vamos conseguir demonstrar que no caso em que V é um conjunto algébrico, a sua dimensão como espaço topológico ela vai coincidir com a dimensão do anel de coordenadas do conjunto algébrico associado, tá bom? Então é um resultado belíssimo. O objetivo da aula de hoje é provar esse resultado, tá bom? E talvez fazer algumas conjecturas de como pensar isso para a nossa vida. A gente pode muito bem viver num conjunto algébrico de 10 ou 11 dimensões, segundo a teoria de cordas, segundo a teoria M, tá? Que são várias junções de diferentes teorias de cordas. Então, nada impede de vivermos num conjunto algébrico de 10 ou 11 dimensões, e mais um motivo para nós, que pelo menos eu, que sou um amante de física, estudar esses conjuntos com mais detalhes, tá bom? Então, boa aula para todo mundo. Vamos lá. Com a companhia do Dudu aqui. Mas eu não imaginava a intensidade desse problema. O abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Renan. Conivente. Bom, pessoal, então, como nós vimos, o título hoje da aula seria o nosso universo um conjunto algébrico de 11 dimensões? Bom, não sei, e a gente não vai responder isso nessa aula, tá? Deixa essa pergunta aí, pelo menos sobre as 11 dimensões, para os nossos amigos físicos, tá? Que eu não tenho nada contra, tenho até vários amigos que são. Então, a gente vai começar definindo, primeiro, a noção de dimensão de um espaço topológico, no contexto geral, e depois a gente define a noção de dimensão de Crooked de um anel. E aí, um teorema que nós vamos mostrar é como relacionar essas duas definições no caso em que nós estamos trabalhando com um conjunto algébrico. Tá? Então, a definição da dimensão de um espaço topológico, vou pegar um espaço topológico qualquer, que eu estou chamando aqui de X.
um espaço arbitrário, nós definimos a dimensão de x. Então, a dimensão de x é definida como suprema do conjunto, que eu vou chamar aqui de... Deixa eu ver só qual a notação que eu estou usando. Vou chamar de A, tá? Só esse conjunto aqui, que A, que depende obviamente de x, que são o conjunto dos n inteiro não negativo, nz+, que uma certa seita chama de conjunto dos números naturais, mas devido ao perigo dessa seita a gente não deve dar vazão às crenças dessa seita que quer destruir o mundo. Então aqui eu estou chamando de Z+, como uma pessoa de bem, como um cidadão de bem faz. E aí são os n, são os números inteiros não negativos, tais que existem colocar existe, tá? Para falar assim, uma cadeia de fechados irredutíveis de x. Uma cadeia de fechados irredutíveis de x nessa forma aqui, ó. Vou colocar o dx depois. 0 contido propriamente em Z1 até contido propriamente em Zn, tá? Todos eles estão em x. Tá bom? Aqui não precisa ser contido propriamente. Certo? Então esse é o conjunto A. É assim que a gente mede a dimensão de um espaço topológico, tá bom? Você vê a quantidade máxima de fechados irredutíveis que você consegue encaixar, certo? Então essa é a definição da dimensão de um espaço topológico qualquer, tá bom? Então, um exemplo disso, a gente pode olhar para... A gente pode mostrar, por exemplo, que a dimensão do espaço afim n-dimensional, unidimensional, possui dimensão 1, tá? Como é que a gente mostra isso? Ó? Se eu pegar um ponto aqui, de fato, se eu pegar P em A1K, então a gente tem essa inclusão aqui, ó. Uma inclusão estrita aqui em A1K, tá? Então, isso me diz, e óbvio, isso aqui é um ponto, nós já vimos que um ponto no espaço afim, ele é um fechado, e como ele é um ponto só, ele é irredutível, tá? Então, isso aqui está me dizendo que a dimensão do A1 sobre o corpo K é pelo menos 1, é maior ou igual a 1, tá bom? Agora, no livro eu deixei um exercício para vocês mostrarem que os fechados irredutíveis, como os fechados irredutíveis de A1K são apenas os conjuntos, os subconjuntos unitários, ou seja, aqueles conjuntos que só tem um elemento, os subconjuntos unitários. Vou colocar uma folha por baixo aqui, gente, só para ficar melhor para escrever, tá? Deixa eu pegar uma que já está usada aqui. Só para ficar melhor para escrever. Ah, mas eu acho que vai ficar ruim. Pera aí, melhor não. Senão vai aparecer o que tá embaixo. Aí não fica legal. Então, como eles são formados apenas pelos subconjuntos unitários, e o próprio A1, os fechados irredutíveis de A1K são os subconjuntos com um ponto só e o próprio A1, então a dimensão do A1K é no máximo 1 também, tá? Porque se você tiver mais uma inclusão aqui de um fechado,
ou vai ser o A1 todo, então você não vai ter inclusão estrita, ou você vai ter uma inclusão de P num outro conjunto unitário, tá? Mas aí então você vai ter igualdade, porque o P vai ser esse outro ponto, então eles vão ser iguais, então você não vai ter uma outra inclusão estrita, tá bom? Então, segundo essa definição aqui que nós demos, fica fácil mostrar que a dimensão do espaço unidimensional é exatamente 1, tá? A pergunta é qual é a dimensão do espaço n-dimensional, a NK. Eu acho que vocês vão concordar comigo que uma definição de dimensão que se dê ao respeito, que a gente possa respeitar ela, precisa satisfazer, seria bem razoável que a dimensão do ANK fosse n, tá? A gente está aqui, tanto é que nós chamamos o espaço ANK de espaço afim n-dimensional, mesmo sem dar ainda uma noção precisa do que é essa dimensão. Essa palavra dimensional está vindo de onde? Então, assim, se a dimensão do ANK, que é um espaço afim n-dimensional, não for igual a n, então, assim, todos os pilares nos quais a nossa sociedade está embasada neles vão ruir, tá? E aí as pessoas vão começar a sair na rua botando fogo em ônibus e tal. Então, até mesmo pensando no bem do universo e que ele continue tendo um mínimo de decência, um mínimo de ordem, é necessário que a gente consiga mostrar que a dimensão do ANK seja igual a n, tá? E a gente vai provar isso passando pela dimensão de Crookes de um anel, tá bom? E aí eu vou lembrar para vocês, ou para aqueles que não conhecem, eu vou definir para vocês o que é a dimensão de Crookes de um anel, tá bom? Então, primeiro eu vou definir. Aqui vai ser uma parte bem álgebra comutativa, então eu vou pegar um anel qualquer. Então, pega um anel qualquer e seja P. Aqui eu gostaria muito que no mundo real eu tivesse aquela ferramenta do LaTeX de colocar o mathfrak. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é um estilo de fonte que fica meio gótico, né? Uma letra gótica. Só que eu não tenho muita capacidade de escrever isso, então ficaria algo meio assim, ó. Tá? Posso tentar ficar escrevendo assim, mas não é toda hora que vai sair. Então, um ideal primo, em geral, a gente denota trabalhando com essa letra gótica, tá? E um ideal primo de R. Eu vou definir para vocês o que seria a altura de um ideal primo, tá? Então, a altura... Então, ideais primos têm altura. A altura de P é definida como o supremo do conjunto, sei lá, vou chamar de BP, porque depende do ideal primo. Aqui, se quiser colocar AX também, tá? Tanto faz, no conjunto. BP, que são os N, são os números não negativos, guarda uma certa similaridade com essa definição anterior, para os quais existe uma cadeia de ideais primos que eu vou chamar de P0, contido propriamente em P1, até chegar na n-ésima inclusão, Pn. Esse último Pn sendo o ideal primo P que eu estou calculando a altura, ou eu estou me referindo à altura dele. Então, a altura de P é o supremo desse conjunto, tá bom? E a gente denota, que é denotado por... A gente usa a notação HT, que vem da palavra height, tá? Que é altura em inglês, tá bom? Então, é uma notação clássica para a altura de um ideal P. A gente usa essa notação. E a dimensão de Crookes de um anel vai ser o supremo de todos os ideais primos, tá? Desculpa, o supremo de todas as alturas. Deixa eu arrumar um espacinho para minha água aqui, peraí.
E aí a dimensão de cru de R, que nós vamos denotar simplesmente por dim de R, ou se quiser ser mais específico, colocar um cru aqui embaixo, é definida como o supremo de todas as alturas, tá? O máximo de todas as alturas. Definida como... Então a dimensão de R... deixa eu colocar assim, o sup, ou o máximo das alturas. Eventualmente isso aqui pode não ser finito, tá? Então P é um ideal. Eu estou me segurando muito para não escrever P pertence ao spec de R, tá? Então eu vou escrever P é um ideal primo de R. Tá? Então você calcula todas as alturas de ideais primos e depois calcula o maior número que você obtém, se é que você vai conseguir um maior número, né? Pode ser eventualmente que essa dimensão seja infinita, tá bom? Então alguns exemplos antes da gente continuar em relacionar essas duas coisas. Por exemplo, qualquer corpo tem dimensão zero, tá? Então se cai um corpo, então a dimensão de K é zero, tá bom? A gente consegue usar a noção de dimensão também. Um exemplo mais simples antes de falar esse próximo. Por exemplo, a dimensão dos inteiros, a dimensão do anel dos inteiros, do domínio dos inteiros é 1, tá? Por que é 1? A gente pode mostrar primeiro, ó, a altura, obviamente a altura do ideal nulo, já que Z é um domínio de integridade, o ideal nulo ele é um ideal primo, certo? Todo domínio de integridade, o ideal nulo é um ideal primo. E ele sendo um ideal primo, ele entra na jogada. Então, mas a altura do ideal nulo, como é que você faria para calcular? Você teria que ter uma cadeia dessa daqui, você precisaria ter uma cadeia dessa daqui, em que o último elemento fosse o ideal nulo, mas antes do ideal nulo não tem como ter mais nenhuma inclusão estrita, tá? O ideal nulo, digamos, seria o menor dos ideais nesse sentido. Não tem nenhum ideal de R, do Z nesse caso, que esteja contido propriamente no ideal nulo, tá? Se você tem um ideal contido no ideal nulo, ele tem que ser o ideal nulo, porque não pode ser o vazio. Só o conjunto vazio estaria contido propriamente no ideal nulo, mas o vazio não é um ideal, porque para ser um ideal tem que ter o zero pelo menos, tá bom? Então, como você não consegue nenhuma inclusão estrita, a altura do ideal primo nulo é zero, tá? Só que no caso de Z, a gente conhece muito bem quem são seus ideais primos, tá? São os ideais primos gerados por números primos. E aí, para qualquer número primo P, o que acontece? Para qualquer número inteiro primo P em Z, temos essa inclusão aqui, ó, que 0 está contido propriamente no ideal gerado por P, que eu vou escrever assim, ó, PZ, tá? E depois disso, você já vai ter o anel todo, tá bom? Não tem mais, porque o Z, ele é um domínio em que todos os seus ideais primos são maximais, tá bom? Então você não tem mais como colocar nenhuma outra inclusão aqui no meio, nem aqui para chegar em Z e nem aqui entre 0 e P, tá bom? Não tem ninguém que vai satisfazer isso, porque se tivesse, você teria um número primo dividindo um outro número primo, tá? Isso não acontece de jeito nenhum, tá? Os números primos, um primo não pode ser um divisor de outro primo, a menos que eles sejam iguais, tá bom? Então então a altura, logo a altura dos ideais primos de Z dados dessa forma, PZ, é 1. Isso para qualquer primo P. Então, assim, todos os ideais primos de Z estão aqui descritos. O ideal nulo e esses ideais aqui, ó. O ideal nulo tem altura 0 e esses aqui todos têm altura 1. Então, o máximo aqui nesse caso vai ser o número 1, tá? O máximo entre todos eles vai ser o número 1. Logo, a dimensão de Z
que é o máximo dessas alturas, de fato tem que ser o número 1. E um outro exemplo, para quem está acostumado com, para quem já ouviu um pouquinho sobre álgebra comutativa, dá para usar a noção de dimensão para conectar as noções de anéis neterianos com anéis artinianos, tá? Um anel ele é artiniano, os neterianos eu falei para vocês que uma maneira de definir anel neteriano é a seguinte: toda cadeia ascendente de ideais é estacionária. Essa é uma das afirmações equivalentes para um anel ser neteriano. Um anel artiniano é meio que ao contrário disso. Para nós dizemos que um anel é artiniano quando ele tem quando toda cadeia descendente de ideais ela é estacionária, tá bom? Então você olha para a inclusão oposta e você quer que essa inclusão oposta ao que caracteriza os neterianos seja tal que suas cadeias seguindo essa ordem, no caso o contém, né, ou então a cadeia descendente, isso seja estacionário, tá bom? Então anéis artinianos é isso. E aí a gente consegue conectar um resultado clássico que a gente não vai provar aqui, mas é só interessante de nós relembrarmos ou apresentar, já que estamos falando de dimensão, é que se eu tiver um anel qualquer, a gente consegue uma caracterização de anéis artinianos via dimensão e anel neteriano, tá? Então esse é um exercício clássico lá em álgebra comutativa, um resultado clássico. A gente mostra que, então, se eu tiver um anel qualquer, R é artiniano, ou seja, toda cadeia descendente de ideais dele é estacionária, se somente se, R é neteriano e a dimensão de R é 0. Tá bom? Então é um resultado muito bonito. Inclusive que mostra, por exemplo, que se toda cadeia descendente de ideais é estacionária, então toda cadeia ascendente de ideais é estacionária. Isso é bem interessante. Num primeiro momento, isso não é tão intuitivo, certo? Não parece ser tão intuitivo. Numa primeira análise, obviamente, né? E aí, em particular, você consegue mostrar que todo anel artiniano é neteriano, mas a volta não vale em geral. Só que se você acrescentar a hipótese que a dimensão de R é 0, aí vale a volta. Então, é a maneira correta de você obter a recíproca, tá? Então, os anéis artinianos, no fim das contas, são anéis que são neterianos, mas que têm dimensão 0. Tá bom? Então, esses anéis, eles cumprem uma importância bem legal. Eu acho que mais à frente a gente vai até trabalhar com eles quando nós estivermos falando de morfismos finitos e uma apresentação geométrica do lema de normalização de Noether, tá? Vão aparecer esses anéis artinianos lá, tá? E aí eu já estou falando um pouquinho deles aqui, porque mais à frente a gente vai precisar conhecer um pouquinho sobre eles. Pelo menos saber o que eles satisfazem, certo? Eu não vou demonstrar esse teorema aqui, isso aqui é álgebra comutativa. Se a aula fosse de álgebra comutativa, seria um ótimo resultado para a gente demonstrar, mas por enquanto eu não vou fazer isso, tá bom? É só mesmo cultural essa parte aqui, é só mesmo para vocês saberem que existe isso. E aí, por fim, um outro exemplo. Então, um exemplo aqui é uma consequência do lema de normalização de Noether, tá? A gente consegue mostrar que uma consequência do lema de normalização de Noether é que se K for um corpo, se K é um corpo, então a dimensão do anel de polinômios em N indeterminadas, a dimensão de Krull, é exatamente N, tá? Tá bom? Isso acontece porque a gente consegue mostrar, na verdade, que se R é um anel neteriano, talvez com alguma hipótese a mais agora, que eu não lembro exatamente, mas eu acho que é só pedir que o anel seja neteriano mesmo. Então, a dimensão do anel, aqui só um rascunho, tá? Se R for neteriano,
a gente consegue mostrar que a dimensão do anel de polinômios em uma indeterminada é a dimensão de R mais 1. E aí, por a indução, você mostra que a dimensão do anel de polinômios em N indeterminadas é a dimensão do anel R mais N. Só que aqui, como a gente está num corpo, a dimensão do corpo é 0, então vai ficar 0 mais N, que é igual a N, tá bom? Então é uma consequência bem rápida do lema de normalização de Noether, tá? E aí, isso aqui vai ser útil para a gente na hora de calcular, muitas vezes, a dimensão de alguns conjuntos algébricos que nós vamos fazer no final, como exemplo, tá? Então, e aí agora a gente vai mostrar o teorema, tá? Que é o teorema principal da aula de hoje, que é mostrar que a dimensão de V, lembra que se eu tiver um conjunto algébrico, ele está munido naturalmente da topologia de Zariski, certo? A gente muniu todos os conjuntos algébricos da topologia de Zariski. E aí nós demos uma definição hoje do que seria essa dimensão topológica, e aí nós vamos ver que essa dimensão topológica coincide com a dimensão do anel de coordenadas associado, tá bom? Então, um resultado bem maravilhoso, interessantíssimo, que relaciona dimensão topológica com dimensão algébrica, tá? Isso na minha humilde e singela opinião, isso é simplesmente maravilhoso. Muito bonito, tá? Então, e além de ser bastante útil. Porque calcular a dimensão de anel, no contexto algébrico, se você precisa aplicar isso em alguma coisa, você pode colocar a mão na massa com mais facilidade, por causa de alguns softwares que você pode utilizar para calcular certas dimensões, diferente do caso topológico, tá bom? Então, esse é um resultado que ajuda bastante na hora de calcular a dimensão de conjuntos algébricos. Então, se eu tenho um conjunto algébrico afim, então, a primeira coisa que a gente consegue mostrar é que a dimensão de Krull do anel de coordenadas é finita, tá? A dimensão de Krull do anel de coordenadas é finita, e mais, a dimensão de V como espaço topológico com a topologia de Zariski é exatamente a dimensão de Krull do anel de coordenadas associado a ele, tá? E ambas são menores ou iguais a N, tá? O que também é esperado de uma definição razoável de dimensão, tá? Se V, a gente vai mostrar depois, né, que isso aqui tem dimensão N mesmo, nós vamos usar até esse resultado, mas assim, se a gente espera que o espaço afim N-dimensional tenha dimensão N e V é um subespaço topológico disso, é bem natural imaginar que V tem que ter dimensão menor ou igual a N, tá? Ou a dimensão de K de V tem que ser menor ou igual a N, tá bom? Não faz sentido alguma coisa que tenha uma dimensão, ou uma coisa estar dentro de uma segunda coisa em que a primeira coisa tem dimensão maior do que a segunda, tá? Simplesmente não cabe, tá? Isso é absolutamente, seria um contrassenso, tá bom? Então vamos provar isso. A primeira observação que a gente faz é isso daqui, ó. É mostrar que a dimensão do anel de coordenadas é menor ou igual a N. Isso vem de um fato da álgebra comutativa, que é o seguinte, eu vou explicar para vocês, ó. Vamos considerar a projeção quociente. Eu vou usar o exemplo anterior para provar isso daqui também. Considere o morfismo quociente, ou a projeção quociente, que é classicamente chamado de π, que sai do anel de polinômios e vai no anel quociente dado pelo anel de coordenadas, né? Lembra que o anel de coordenadas é o anel quociente de K de x1 até xn sobre o ideal associado a V. Bom, isso daqui pega F e leva na classe de F. Então todo mundo sabe todo mundo sabe, né? Essa frase eu odeio ela porque o Bolsonaro e afins usam muito ela para dizer os maiores absurdos. Então, ultimamente, os maiores absurdos que têm sido ditos têm sido precedidos da frase todo mundo sabe. Então, é muito ruim usar essa frase no nosso contexto. Então, vou falar assim, ó. É conhecido, e é classicamente conhecido lá para todo mundo que fez álgebra básica, que o morfismo quociente de anéis, ele é um morfismo sobrejetivo. Tá aqui na cara, né?
Porque todo elemento daqui é a classe de alguém, tá bom? Então pega esse representante e aplica π nesse representante que vai dar exatamente a classe. Então isso é um homomorfismo sobrejetivo de anéis. Um exercício que é fácil, tá dentro do contexto de álgebra comutativa, é esse daqui, ó. Deixa eu pegar um rascunho para mostrar para vocês. Acho que eu tô sem folha de rascunho aqui perto. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Aí é sacanagem, ficou muito pequeno. Vamos ver. Bom, um pequeno rascunho. Jesus, onde é que tem uma folha? Vou ter que pegar uma dessas daqui mesmo, não vai ter jeito. Eu tô economizando folha porque as papelarias estão fechadas e aí eu não sei até quanto que eu vou ter folha. Mas a ideia é essa daqui, ó. Lá em álgebra comutativa, um resultado clássico é isso. Se você tiver um homomorfismo sobrejetivo de anéis, homomorfismo sobrejetivo de anéis, então você consegue mostrar que a dimensão de R tem que ser maior ou igual à dimensão de S, tá? Isso aqui não é difícil provar, porque todo homomorfismo de anel, se você pega um ideal primo de S, quando você puxa pela imagem inversa, quando você faz o famoso pullback, o F é menos 1 de ideal primo daqui é um ideal primo daqui. E aí, como a imagem inversa mantém inclusões de ideais, na verdade, de conjuntos em geral, você consegue facilmente mostrar que qualquer cadeia que você tiver aqui de ideais primos aqui, você consegue uma cadeia com a mesma quantidade de ideais primos aqui em R. Então, em particular, esse número que você pegou aqui tem que ser menor ou igual à dimensão daqui, porque aqui é o máximo de números de ideais primos que você consegue colocar numa cadeia, tá bom? Então, lá naquele conjunto que define o supremo, lá naquele conjunto cujo supremo é a dimensão de S, você mostra que aqueles números não negativos, todos eles têm que ser menor ou igual à dimensão de R. Em particular, o máximo deles, ou o supremo deles, também tem que ser, tá bom? É um exercício fácil lá em álgebra comutativa. E é isso que a gente vai usar aqui. Porque, como a gente sabe que a projeção quociente é um homomorfismo sobrejetivo, em particular, então vou escrever aqui, ó, como π é sobrejetiva, então a dimensão do anel de coordenadas de V tem que ser menor ou igual à dimensão do anel de polinômios em N indeterminadas, que no exemplo anterior nós vimos, eu não provei, mas eu disse para vocês aonde encontrar a prova, ou por que isso é verdade, e isso é igual a N. Então a dimensão de K de V, é menor ou igual à dimensão do anel de polinômios, que é N, tá bom? Então essa parte aqui, digamos, está provada, é fácil, né? Não tem muito o que fazer. Agora, falta provar essa igualdade, que é o que importa, que é o principal para nós. Então, como é que nós vamos proceder? A gente vai mostrar primeiro que a dimensão de V, clássico, né? A gente vai mostrar que a dimensão de V é menor ou igual à dimensão do anel de coordenadas e depois mostrar que a dimensão do anel de coordenadas é menor ou igual à dimensão de V, tá? Então, primeiro, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Dimensão de V. Deixa eu dar nome para os conjuntos, tá? Eu vou chamar de A, seja A. Aquele conjunto do início, quando eu definir. Seja A o conjunto dos inteiros não negativos. Lá do início, lá que nós definimos. Tal que a dimensão de V é o supremo de A, tá bom? E seja B, por isso que eu usei aquela notação lá, porque a gente ia usar aqui agora. E seja B o conjunto dos inteiros não negativos tais que a dimensão do anel de coordenadas é o sup de B. Então A é o conjunto dos não negativos, N, tais que eu tenho uma cadeia de fechados irredutíveis com N, elementos, né, que são os fechados. E B é o conjunto dos inteiros não negativos,
tais que, na verdade, isso, B é o conjunto, ele é o conjunto das alturas de todos os ideais primos de K de V, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo. E aí a gente vai mostrar primeiro, que R, afirmação, R é menor ou igual à dimensão de cru de K de V para todo R pertencente a A. Porque se isso aqui acontece, quando eu pegar o supremo de A, nesse caso é máximo e ele é finito, tá bom? Por causa disso. Então o supremo dele também vai ter que ser menor ou igual a essa dimensão, tá? Se todo mundo nesse conjunto é menor ou igual à dimensão, o supremo dele também é, tá? Lembra que é um subconjunto dos inteiros não negativos, tá bom? Então, se a gente provar isso aqui, acabou uma das inclusões, tá? Então, se eu pegar um R pertencente a A, é o que a gente quer provar, né? Se eu pegar um R pertencente a A, é porque existe uma cadeia de fechados irredutíveis. Então, existe uma cadeia de fechados irredutíveis de V dessa forma aqui, ó. Z0 contido propriamente em Z1, contido propriamente até chegar no Résimo termo, tá? Então todos esses caras estão dentro de V, certo? Aqui a inclusão não precisa ser estrita, mas aqui são. Então todos esses caras são fechados irredutíveis de V, tá bom? E aí lembra que aqui a gente vai usar aquele resultado que nós provamos, que um conjunto algébrico ele é irredutível somente se o seu ideal associado é um ideal primo. E lembra que o ideal associado ele inverte inclusões. Então, se eu aplicar I nessa cadeia, eu vou ter ela ao contrário, digamos assim, certo? Com as inclusões revertidas. E aí a gente vai ter uma cadeia de 10 primos no KX1 até XN. Então, com isso, o ideal induzido ou o ideal associado por um conjunto algébrico produz uma cadeia de ideais primos. E aí eu vou dizer quem é essa cadeia, ó. Como vão inverter as inclusões, vai começar aqui do I de V. Aí aqui tem um contém não necessariamente estrito. Aí agora vai começar I de ZR. Agora sim, estritamente em I de ZR menos 1. Lembra que essas funções, a função I é uma abjeção. Se você tivesse alguma igualdade, aplicando V em ambos os lados, aí é sempre injetiva, tá? Independente do corpo ser algebricamente fechado ou não. Tá bom? Porque V de I de X é igual a X, se X é um conjunto algébrico. Tá? A outra composta ser a identidade que a gente precisa do teorema zero de Hilbert. Então, por isso que aqui eu não coloquei na hipótese que o K é algebricamente fechado, porque não precisa. E aqui vai chegar no I de Z0, tá bom? Então, olha só, eu tenho uma cadeia de ideais primos. Deixa eu escrever aqui. Cadeia de ideais primos de KX1 até Xn. E todos esses ideais primos contêm o I de V. Então, eu consigo trabalhar com esses ideais primos quocientados por I de V, tá? E isso agora vai produzir uma cadeia de ideais primos lá no anel de coordenadas, tá bom? É outra propriedade básica da projeção quociente. Se eu tenho um ideal primo aqui no anel de polinômios e esse ideal primo, desculpa, contém o ideal pelo qual eu estou quocientando, que é o I de V, então quando eu aplico π nesse cara, isso vai ser um ideal primo aqui também, tá? Então, a projeção quociente leva ideais primos em ideais primos, desde que o ideal primo aqui do domínio contenha o ideal pelo qual eu estou quocientando. É algo que não vale em geral, certo? Não é sempre que a imagem de um ideal é um ideal, tá? Mas quando o homomorfismo é sobrejetivo, isso acontece, tá bom? E para a projeção quociente ainda mantém a primalidade do ideal. Então, essa cadeia de ideais produz... Então, a gente pode concluir, a princípio, que no anel quociente
K de V, que é o anel de coordenadas, temos uma cadeia de ideais primos, assim, I de ZR quocientado por I de V, contido propriamente no I dos R menos 1, no I de V, até chegar no I de Z 0 quocientado por I de V, tá bom? Em particular, olha só, eu tenho R inclusões aqui, certo? Então eu estou olhando para esse ideal primo aqui, que é o grandão. Em particular, esse R tem que ser menor ou igual à altura desse ideal primo aqui, ó. A altura do ideal primo I de Z0 sobre I de V. Lembra que a gente definiu a altura justamente por isso, como o máximo entre essa quantidade de inclusões estritas dentro desse ideal primo, tá? Agora, essa altura aqui, ela é menor ou igual ao sup de todas as alturas de ideais primos do anel de coordenadas, tá? Então isso aqui com certeza é menor ou igual à dimensão de cru do anel de coordenadas K de V, porque a dimensão de K de V é o supremo das alturas de todos os ideais primos. Então, quando eu pego um ideal primo específico, a altura dele com certeza é menor ou igual à dimensão do anel de coordenadas, tá? Então, mostramos que R é menor ou igual a esse número para todo R no conjunto A, onde o conjunto A é tal que o supremo dele é a dimensão de V. Então, a conclusão, uma primeira conclusão, é que a dimensão de V necessariamente tem que ser menor ou igual. Dimensão de K de V, né? Só não faz nem sentido. Menor ou igual. Deixa eu escrever bonitinho aqui, né? Já ficou tudo feio mesmo, mas a conclusão é a dimensão de V é menor ou igual à dimensão do anel de coordenadas. Então, é uma primeira conclusão que nós temos. Então, observe que para mostrar essa inclusão, essa desigualdade, nós usamos a função I, a função ideal associado. Agora nós vamos mostrar ao contrário. Nós vamos mostrar que a dimensão do anel de coordenadas K de V tem que ser menor ou igual à dimensão de V, tá bom? E para isso, a gente vai mostrar o seguinte, ó, que o número S é menor ou igual à dimensão de V para todo S pertencente a B. Tá? B é o conjunto tal que o sup dele é a dimensão do anel de coordenadas de V. Tá bom? Certo? Então, vamos lá. Então, seja S qualquer pertencente a B. Certo? Então, isso quer dizer que S é igual à altura de algum ideal primo de K de V. Para algum ideal primo P de K de V. Tá bom? E aí, como S é a altura, é porque então existe uma cadeia com S inclusões de ideais primos, em que eu tenha S inclusões estritas até chegar no ideal primo P. Tá? Então, e daí eu usei logo aqui, então, logo existe uma cadeia de ideais primos, vou escrever assim, ó, P0, contido propriamente em P1, contido propriamente em PS, e aí o último aqui é justamente o ideal primo P que eu estou considerando, certo? Ótimo. DK de V, né? DK de V. Agora, olha só, K de V, ele é um anel quociente. Então, se ele é um anel quociente, todos os ideais primos de K de V são da forma Q quocientado por I de V, onde Q é um ideal primo do anel grande, que é o anel de polinômios, tá? Isso é outro resultado clássico lá de álgebra básica. Os ideais primos
de um anel quociente R sobre I são da forma Q sobre I, onde Q é um ideal primo de R que contém o ideal que eu estou quocientando. Nesse caso aqui específico, então, quer dizer que nós podemos escrever para cada I de 0 até S, que são os índices que eu estou variando aqui, podemos escrever PI como sendo QI quocientado por I de V, onde QI é um ideal primo do anel de polinômios, ideal primo de kx1 até xn, e esse ideal primo QI contém o ideal pelo qual eu estou quocientando, que é o ideal associado ao conjunto algébrico V, tá bom? E aí, essas inclusões aqui em cima, a gente tem então o Q0 por I de V está contido propriamente no Q1, I de V, Q2, I de V, e por aí vai, tá? Então, essas inclusões são mantidas quando eu aplico a imagem inversa da projeção quociente. Só que a imagem inversa da projeção quociente nesse ideal é o próprio QI, tá bom? Então, aplicando a imagem inversa da projeção quociente, isso é outro resultado clássico da projeção quociente, tá, pessoal? Para quem não está muito familiarizado com esses resultados do homomorfismo quociente, eu aconselho muito a vocês olharem ele, porque sim, é muito importante trabalhar com a estrutura quociente, tá? Então, ela tem várias propriedades interessantes, como essa daqui, coisas que se comportam muito bem, tá bom? Então, essa cadeia de inclusões aqui, que eu vou chamar de estrela, assim, estrela implica que eu tenho o Q0 contido propriamente no Q1, contido propriamente até no QS. Tá? E isso daqui tudo contém o I de V. Contém o I de V. Mas aqui a inclusão não precisa ser estrita, pode ser, a princípio poderia ser igual, tá? E aí, o que acontece quando eu aplico V nisso? Antes, no primeiro item, a gente tinha uma cadeia de espaços topológicos, de subespaços que eram fechados e redutíveis, e aplicamos o I para obter ideais. Aqui eu tenho ideais e quero transformar isso em fechados e irredutíveis. A função V me faz isso, tá? Ela me dá isso. E ela inverte inclusões. Então, se eu aplicar V nesses ideais aqui, eu vou ter o quê? Ó? A gente vai ter que, aplicando V nessa cadeia... V que agora é a função V, tá? Para não confundir com V o conjunto algébrico, não vou falar assim. A função V na cadeia acima, obtemos uma cadeia que vai ser o que? V de QS contido propriamente no V de QS menos 1. Aí isso vai ficar contido propriamente até o V de Q0. E aí o V do I de V, essa inclusão que não precisa ser estrita. Lembra que como V é um conjunto algébrico, V do I dele é ele mesmo, tá? Então, e um outro detalhe. Isso aqui é uma cadeia de fechados, com certeza, certo? Porque V de um ideal é sempre um fechado. Agora, como esse ideal é primo, isso aqui é irredutível, tá? Isso segue do resultado que nós provamos, que um fechado é irredutível se somente se o ideal associado a ele é um ideal primo. Então, como esses caras aqui são fechados, para eu saber que ele é irredutível, basta eu aplicar o I de V neles. Aqui talvez, será que eu tenho que usar o... É isso. Então, como esses caras aqui dentro são ideais primos, é exatamente isso, tá? Não precisa assumir que o corpo é algebricamente fechado, não. Como o ideal QS é primo, então o V do QS é irredutível, tá bom? Isso segue do resultado que nós provamos lá atrás. Então, isso aqui é uma cadeia
de fechados, acho que é melhor para outra folha, né? De fechados irredutíveis de V, tá? Agora, quantas inclusões estritas eu tenho aqui, ó? Vem do 0 até S. Então, inclusões estritas é uma menos. Aqui eu tenho S mais 1 caras. Inclusões eu tenho S, tá? Estritas. Então, pela definição da dimensão, a dimensão é o número máximo de inclusões estritas de fechados irredutíveis que eu tenho. Então, a dimensão ela tem que ser maior ou igual a esse número aqui, que é S. Então, em particular, S é menor ou igual à dimensão de V. Agora, eu peguei um S arbitrário nesse conjunto aqui, tá? E aí mostrei que para todo S em B, S é menor ou igual à dimensão. Então, o supremo desse conjunto também tem que ser... O supremo desse conjunto também tem que ser menor ou igual à dimensão de V. Só que o supremo desse conjunto... é justamente a dimensão do anel de coordenadas. Logo, a dimensão do K de V, que é o sup de B, tem que ser menor ou igual à dimensão de V. Então, temos essa desigualdade aqui. Quando a gente coloca uma perto da outra, isso vira uma igualdade, tá? Portanto, a dimensão de V tem que ser igual à dimensão do anel de coordenadas do conjunto algébrico, tá bom? Então, isso fecha a demonstração desse teorema. Muito bonito, por sinal, tá? Um teorema com a demonstração e um enunciado muito bonito. E a gente pode aplicar isso aqui em alguns exemplos, tá? Vamos fazer 2 exemplos aqui. 3 exemplos. Vamos fazer 3 exemplos. Pra gente ver como que essas coisas estão funcionando. Primeira coisa que a gente consegue mostrar. O que acontece, ó? Se K é um corpo infinito, nós já vimos que quando eu olho para o anel de coordenadas do AN, isso é isomorfo ou igual, se você quiser, se você for menos chato. Se você for menos chato que eu, você coloca igual. Se você for um pouquinho mais chato, coloca isomorfo, tá? Então, nós já vimos que se K é um corpo infinito, o anel de coordenadas do espaço afim n-dimensional é o anel de polinômios em n indeterminadas. Então, pelo teorema anterior, segue que quem é a dimensão do espaço afim n-dimensional, ele é exatamente a dimensão do seu anel de coordenadas. Tá? Agora, isso é um resultado clássico também em álgebra computativa, que é muito fácil de vocês provarem, tá? Então, eu vou deixar como exercício para vocês. Não vou escrever o enunciado, não. Vou falar com palavras aqui, vocês escrevam e provem. De novo, eu juro que é fácil. Se R é um anel isomorfo a S, ou seja, se R e S são anéis isomorfos, então a dimensão de R é igual à dimensão de S, tá? Então, assim, a dimensão é uma propriedade algébrica de fato. Ela é invariante por isomorfismo de anéis. Também é um resultado que a gente, de fato, espera que seja verdade, mas de fato é, e a demonstração é muito fácil. Eu garanto para vocês que vocês conseguem fazer. E a gente vai usar isso aqui agora. Como esse anel de coordenadas é isomorfo ao anel de polinômios em n indeterminadas, então isso aqui é a dimensão do anel de polinômios. E nós já vimos que a dimensão do anel de polinômios em n indeterminadas é justamente o número n. Então, dá para respeitar essa definição de dimensão, porque ela está sendo consistente com coisas que a gente esperava que fosse verdade mesmo, tá? Então, faz sentido, de fato, chamar o ANK de espaço afim n-dimensional agora do ponto de vista técnico, tá? Porque ele realmente tem dimensão n, tá? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Vai ter um desenho agora, hein? Se preparem. Um desenho. Considere a parábola. Bem fácil, hein? Considere a parábola complexa
C dada pela como zeros desse polinômio aqui, ó, y menos x ao quadrado, tá? Então C é o V desse polinômio, y menos x ao quadrado. Então eu vou fazer um desenho real, tá? Claro que não é bem isso daqui que está acontecendo. Não é bem isso que está acontecendo. Mas um desenho real dessa curva seria mais ou menos isso daqui, é a parábola. A gente consegue mostrar que a dimensão dessa curva é 1, que também é algo esperado, certo? Vamos ver se isso aqui acontece de fato. Bom, vou mostrar isso. Então, de fato, o que acontece? Ó? A gente sabe como V, C, aliás, estou chamando de C, né? C é V de y menos x ao quadrado. Tá? E isso daqui acontece, ó. E y menos x ao quadrado, ele é irredutível, ele é um polinômio irredutível no anel. Ele é um polinômio irredutível e a gente sabe que o anel de polinômios é um domínio de fatoração única. Ou seja, você consegue fatorar polinômios. Assim como você fatora, como você pega o número inteiro e você tem a fatoração por primos, aqui você tem a fatoração também por elementos irredutíveis num polinômio, no anel de polinômios. Isso aqui é vou colocar assim, ó, DFU. Isso aqui é pelo menos em português, é uma abreviação clássica para domínio de fatoração única. Tá? Então, num domínio de fatoração única, quando você pega o ideal gerado por elemento irredutível, isso aqui é um ideal primo, tá? Porque num domínio de fatoração única, todo irredutível é um elemento primo, tá bom? Então isso aqui é um ideal primo do anel de polinômios em duas indeterminadas, tá? Aqui a gente está em C2, né? No espaço bidimensional sobre C. Essa curva aqui mora em A2C, certo? Então, pelo teorema do zero de Hilbert, por isso que eu estou nos complexos aqui, pelo teorema do zero de Hilbert, lembra que... Por que eu estou escrevendo esse monte de coisa aqui, estou dando essa volta toda? É porque eu quero calcular a dimensão de C usando o anel de coordenadas dele, tá? Então eu preciso... O anel de coordenadas dele é o quociente desse CXY pelo ideal associado a C. Então eu tenho que conhecer quem é esse ideal para eu conhecer quem é esse quociente, para depois conhecer quem é essa dimensão, tá bom? Então, pelo teorema do zero de Hilbert, o ideal associado a C é quem? É I de V do y menos x ao quadrado. E agora sim, até aqui não usei o teorema do zero de Hilbert, mas agora eu vou usar. Isso é o radical do ideal gerado por y menos x ao quadrado. Agora, um resultado clássico também em álgebra comutativa, bem inicial mesmo, é que todo ideal primo é um ideal radical, tá? Então vocês podem fazer esse exercício também, porque eu garanto para vocês que ele é fácil, tá? Mostrem que todo ideal primo ele é um ideal radical, tá bom? Ser primo é muito mais forte do que ser um ideal radical, tá? Então, em certo sentido, ser primo é muito mais radical do que ser radical. É terrível, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, porque até eu fiquei triste com essa. Beber água aqui. Então, se um ideal primo é radical, o radical dele é ele mesmo. Então, de fato, o ideal associado a C é o ideal gerado por y menos x ao quadrado. Com isso, o que vai acontecer? Quando eu olhar para o anel quociente agora, logo, quem é o anel de coordenadas? O anel de coordenadas de C, ele por definição... Opa, aqui é C, né? O corpo que a gente está é o corpo dos complexos. Então, C de C, que é até legal, né? É o anel de polinômios em duas indeterminadas. É o anel de polinômios em duas indeterminadas, quocientado pelo ideal gerado por x ao quadrado, tá? Agora, aqui a gente vai... Eu não vou ser muito técnico aqui, ou muito preciso, mas quando você quocienta cxy por y menos x ao quadrado, olha, lembra que cxy, ele é o quê? Ele é
todos os polinômios em duas indeterminadas. Então você vai ter uma expressão polinomial em x e em y. Quando você quocienta isso por y menos x ao quadrado, o y vira x ao quadrado. O y se torna x ao quadrado, né? Quando você olha para a classe do y, isso vai ser igual à classe do x ao quadrado. Então, nessa expressão polinomial que tinha x e y, não vai ter mais y, tá? Só vão ter expressões em x. Então, no fim das contas, isso daqui vai ser isomorfo ao anel de polinômios em uma indeterminada só, cx, tá? Ou no cx barra, se você quiser. Mas como o x barra ele vai ser transcendente sobre c, então olhar para cx barra e olhar para cx, tanto faz, tá? Então, esse anel é isomorfo a cx. E por que isso é importante? Porque agora, então, ó, a dimensão de c é igual, nós já vimos pelo teorema anterior, vai ser igual à dimensão do anel de coordenadas de c. Agora, como o anel de coordenadas é isomorfo ao anel de polinômios em uma indeterminada, isso vai ser a dimensão de cx. Agora, c é um corpo, tá? Nós já vimos que a dimensão de kx1 até xn é n quando k é um corpo. Quantas indeterminadas aqui? Tem aqui uma só. E como c é um corpo, isso aqui vai ser exatamente 1. Tá bom? Então, pelo menos para mim fica mais fácil, talvez olhando para essas contas, vocês acham que ficou mais difícil provar que a dimensão é 1 desse jeito. Eu acho que seria mais chato ficar provar que a dimensão 1, que a dimensão dessa curva é 1, usando argumentos topológicos, tá? Porque aí você teria que mostrar que a cadeia máxima de fechados e redutíveis dentro dessa curva só poderia ter uma inclusão estrita. Eu particularmente acho que isso aqui é mais fácil, porque computacionalmente falando, é mais simples trabalhar com a noção de dimensão, porque a gente já conhece muitos resultados aqui em dimensão de anéis quocientes, tá? Então, particularmente, eu acho bem mais simples fazer dessa forma, tá bom? Um outro exemplo, a gente vai calcular a dimensão de um paraboloide de revolução, tá? Então, considere eu não decoro esses nomes não, tá, gente? Isso aqui eu sei que é um paraboloide de revolução só porque eu vi na internet, tá? E aí fica bonito, né? Escrever, nossa, um paraboloide de revolução, mas eu não sei nada disso. Só olhando para a equação eu não sei distinguir nada, tá? Então, considere o paraboloide de revolução dado pela equação. Eu estou olhando sobre os complexos, tá? Para a gente poder usar o teorema do zero de Hilbert sem medo de ser feliz. Dado pela equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos e igual a zero. Então, isso mora no espaço tridimensional sobre C, tá? Um desenho real disso seria algo mais ou menos assim, ó. Pelo amor de Deus. Tá terrível, né? Seria algo mais ou menos assim, tá? Se é que vocês estão entendendo alguma coisa. Aqui. E depois aqui assim. Então faz umas linhas assim, ó, pra ficar mais fácil de entender o que tá acontecendo. Terrível, né? Vocês veem que os meus dots... Esquece isso daqui, que isso aqui tá parecendo uma maçã comida. Ou uma lua nova, crescente. Aqui tá feio, mas acho que tá dando pra ver mais ou menos como que é esse parabolóide, o desenho real dele. E aí, a gente vai usar basicamente as mesmas ideias, tá? Isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos e é irredutível. Nesse anel de polinômios aqui, agora em 3 indeterminadas. Tá? E aí a gente usa o mesmo argumento anterior, tá? Então esse então aqui tem um analogamente, tá? Então o ideal associado a P, ele é exatamente o ideal gerado por esses caras. Tá bom? Então você usa o teorema do zero de Hilbert aqui, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Então o anel de coordenadas desse paraboloide,
ele por definição é isso daqui, cxyz quocientado por x ao quadrado mais y ao quadrado menos z. Só que o z agora vira, no quociente ele vira x ao quadrado mais y ao quadrado. Então ele some, tá? O z some. Então, isso aqui é isomorfo a cxy. Tá bom? Eu peguei exemplos mais fáceis, tá, pessoal? Por exemplo, se você joga um z ao cubo aqui, aí você tem que analisar direitinho, porque assim, não vão ser todos os z's que vão sumir, é só o z ao cubo. Então, isso aqui vai ser uma álgebra que vai ser um cxy módulo finitamente gerado, sobre... E esses geradores vão poder... Se fosse z ao cubo aqui, você teria alguns geradores, tá? Sobre cxy. Um z, o z ao quadrado. Aí, sendo um módulo finitamente gerado, em particular essa extensão, seria uma extensão... Seria uma extensão finita de anéis. Aí, quando você tem uma extensão finita de anéis, a dimensão deles é a mesma, porque, na verdade, quando você tem uma extensão integral, a dimensão é a mesma, tá? Então, assim, a gente consegue fazer as contas também, só que eu teria que ficar usando mais outros argumentos para mostrar, por exemplo, que aqui a dimensão seria 2 se eu colocasse um z ao cubo aqui também, tá? Eu teria que usar mais recursos de álgebra computativa, que por enquanto eu não gostaria de tocar nesse assunto, tá? Para não embolar muito. Então, esses exemplos aqui são mais fáceis porque o z morre de uma vez e fica só o cxy mesmo. Em outros exemplos, você tem que usar esses resultados mais sofisticados, né? Que a dimensão é a mesma quando você tem uma extensão integral de anéis, enfim. Mas eu não gostaria de tocar nisso aqui agora. Por isso que eu estou usando esses exemplos mais simples, tá? Aí aqui sendo cxy, a conclusão é que a dimensão de P vai ser a dimensão do anel de coordenadas, que vai ser igual a dimensão, já que é isomorfo, ao anel de polinômios em duas indeterminadas, que tem dimensão 2, porque C é um corpo, tá bom? E eu tenho exatamente duas indeterminadas, então a dimensão disso é 2, ok? Então, isso fecha os exemplos. E para terminar, a gente vai mostrar um resultado bem interessante. Deixa eu dividir essa folha aqui. Acabou as que eu dividi previamente. Acabaram. Por fim, a gente vai caracterizar os conjuntos algébricos que são finitos. Isso é bem legal. Vai ter a ver com dimensão também, mas agora a dimensão de K espaço vetorial. Isso é bem legal. Então, suponha que eu tenha um corpo algebricamente fechado. Suponha que eu tenho um corpo algebricamente fechado. E coloca uma vírgula aqui e V. E suponha que V seja um conjunto algébrico. Tá bom? Então nós vamos provar duas coisas. Item A. No item A, nós vamos provar o seguinte, olha só que legal. V é finito se e somente se o anel de coordenadas K de V é um K espaço vetorial de dimensão finita. Isso é muito legal. De dimensão finita. Aqui lembra que a dimensão como espaço vetorial, não é a dimensão de Cru, tá? Tem a ver com dimensão, mas é um outro conceito de dimensão. E no item B é sensacional. Se V é finito, a gente consegue majorar a quantidade de elementos de V pela dimensão de K de V como K espaço vetorial. Se V é finito, no item A nós já vamos ter demonstrado que o anel de coordenadas é um K espaço vetorial de dimensão finita, tá? E a gente vai ver que essa dimensão finita dá uma cota superior para a quantidade de elementos de V, tá? Então isso é sensacional. Então a quantidade ou a cardinalidade de V é menor ou igual à dimensão de K de V como K espaço vetorial. Por isso que eu estou usando essa notação aqui, tá? Essa notação clássica aqui é para a dimensão disso como espaço vetorial sobre esse corpo aqui. Tá bom? A resolução dessa proposição depende de um exercício
que não é difícil, que eu deixei no livro para vocês fazerem, mas como são continhas bem, sim, que sujariam muito a demonstração, eu deixei lá no exercício uma sujeira debaixo do tapete para vocês limparem ela, tá? Não é difícil não, é só porque são coisinhas que precisam verificar, é bem mecânico, tá bom? Mas que a gente vai usar aqui sem medo de ser feliz, tá? Então vamos lá, vamos demonstrar o item A, que o item B vai ser bem fácil a partir do item A. Então no item A, antes de começar a demonstrar o item A, eu vou dar um nome para o ideal associado a V, tá? Vou chamar de J. Seja J o ideal associado a V. E aí dessa forma, por definição, o anel de coordenadas de V, ele é o quociente do anel de polinômios sobre J, tá bom? E V é igual a V de J. Aqui, ó. Aplica V aqui em ambos os lados, ó. V de J é V de I de V. V de I de V é sempre V, tá? Porque V é um conjunto algébrico, tá? Então, beleza. Agora vamos começar a demonstrar. A gente vai fazer a volta primeiro, tá bom? Vamos fazer a volta. Então, vamos supor primeiro que K de V seja um K espaço vetorial de dimensão finita. E a gente vai mostrar que necessariamente o K de V tem que... desculpa, a gente vai mostrar que necessariamente o V tem que ser finito, tá bom? Então, vamos supor... Suponha que K de V seja um K espaço vetorial de dimensão finita. Suponha isso. Tá bom? A gente quer mostrar que V é finito, tá? A gente vai provar por contradição que ele é finito. A gente vai supor que ele é infinito. Tá? Então, suponha por absurdo. Antes disso, eu vou dar um nome para essa dimensão, certo? Bom, como a dimensão é finita, eu vou chamar essa dimensão de R. Então, tome R como sendo a dimensão de K de V sobre K. Tá? E aí, suponha por absurdo. Suponha por absurdo que a V seja infinito. Tá bom? Agora, se eu estou supondo que V é infinito, esse R aqui em cima é um número, obviamente, finito, porque eu estou assumindo que ele é dimensão infinita. Se V é infinito, eu posso tomar uma quantidade de pontos em V que extrapola esse número R, tá bom? Então, como ele é infinito, então eu vou dizer que existem P1 até Pm pertencentes a V, tais que M é maior que R, certo? Já que ele é infinito, eu posso pegar um subconjunto finito do tamanho que eu quiser. Tá? Então, existem esses caras aí. E aí tem um exercício que está no livro, lá nas primeiras sessões, que a gente vai usar aqui. Então, por um exercício, só para demonstração, senão a demonstração vai ficar gigantesca, muito técnica, tá? E esse exercício é simples, e o professor não tem que fazer tudo, os alunos têm que contribuir com alguma coisa também, né? Vamos todo mundo trabalhar. Então, eu vou falar assim, ó, por um exercício que na versão atual que eu passei para vocês do livro é o exercício 1.1.10, tá? É um exercício bem legal. Existem F1 até Fm, a mesma quantidade de pontos que eu tenho em V, polinômios em Kx1 até Xn, tais que, olha só o que acontece, F de I de PJ, ele é 1 se o I for igual a J e 0 se o I for diferente de J, tá? Então, o Fi de PJ se comporta como delta de Kronecker, tá? Então, eu consigo M polinômios que
o F1 de P1 é 1 e o F1 do resto é 0. O F2 de P1 é 0, o F2 de P2 é 1 e o F2 do resto é 0 e por aí vai. Tá? Como se quando você montar essa matriz aqui, dá a matriz de identidade com entradas no corpo K. Tá? Então isso aqui vai ser bastante útil. E aí com isso, a gente vai mostrar... eu já vou fixar logo uma anotação aqui em cima, tá, gente? Que eu já até falei para vocês que eu não gosto muito dessa anotação, mas aqui, especificamente nessa demonstração, vai ser útil, tá? Então eu já vou fixar uma anotação aqui, que é F barra, para mim vai ser a classe do F módulo J, tá? Para todo F em K1 até Xn. Eu não gosto muito dessa anotação não, mas como aqui a gente não vai concentrar por outro ideal, nesse caso específico, para a organização dessa demonstração, vai ser legal usar essa notação. Com isso, olha só, a gente vai mostrar, por causa desses polinômios, nós vamos mostrar isso daqui, ó. Afirmamos que esse conjunto aqui, ó, das classes desses polinômios que eu consegui em cima, F1 até Fm, as classes deles, que está contido em K de V, certo? Está contido em K de V. Isso aqui é K linearmente independente. Isso é K linearmente independente. Bom, pessoal, o vídeo parou aqui. Vamos continuar de onde a gente estava. A gente quer mostrar que esses caras são linearmente independentes, certo? Então, para eu mostrar isso, basta eu tomar... eu já escrevi, né? Então, vou ficar fazendo uma surpresa aqui. Vou mostrando aos poucos. Então, basta a gente pegar elementos arbitrários em K, tá? Essa aqui é essa combinação linear da zero. E o nosso objetivo é mostrar que todos esses caras são zero, certo? Agora, dizer que essa combinação linear é zero, como a gente está trabalhando com as classes, isso quer dizer que essa classe aqui é nula, lá no anel de coordenadas. E dizer que essa classe é nula é dizer que o representante está no ideal pelo qual eu estou quocientando. Está em J, nesse caso. Tá bom? E aí, como esse cara está em J, agora eu já posso tirar essa folha. Vou fazer a surpresa só aqui. A gente quer mostrar que cada lambda i é zero, né? Então, eu vou pegar um lambda i qualquer, um i de um ATM qualquer. O que a gente tem? O PI pertence a V, que está em V de J. Agora, se o PI está em V de J e esse polinômio está em J, quer dizer que esse polinômio anula o PI. Então, ao aplicar esse polinômio em PI, isso dá zero. Só que esse polinômio aplicado em PI, porque nós conseguimos Fi de PJ dando zero se o i for diferente de J e 1 se o i for igual a J, a gente obtém que quando a gente fazer, quando nós fizermos, né, melhor dizendo, usar o português corretamente, quando nós fizermos esse polinômio aplicado em PI, na maioria das vezes vai dar zero, porque só no índice i que possivelmente nós não temos um zero. Tá? Porque o F1 do PI é zero, aliás, o FJ de PI é zero se o J for diferente de I. Então essa soma se reduz a isso daqui, ó, a só o lambda I Fi de PI. Só que o Fi de PI nós conseguimos o Fi de modo que no PI dá 1. Então lambda I vezes Fi de PI é 1 e portanto é lambda I. Então mostramos que para todo I de um ATM o lambda I é zero. Agora lá da álgebra linear a gente já sabe que se eu tenho uma quantidade, se eu tenho um conjunto que é linearmente dependente dentro de um espaço vetorial, a quantidade de elementos desse conjunto está limitada pela dimensão. Então aqui eu tenho m elementos, então necessariamente o m tem que ser menor ou igual à dimensão do anel de coordenadas como K espaço vetorial, que é R. Mas isso é uma contradição, porque esse m nós tomamos como ele sendo maior que R, tá bom? Então supor que V é infinito nos dá uma contradição, portanto V é finito, certo? E aí, agora a gente prova a ida. Nós vamos supor que o V é finito e vamos mostrar que a dimensão de K de V como K espaço vetorial também tem que ser finito. Então, suponha que V seja finito. Tá bom? Lembrando que eu estou usando essa notação F barra aqui para a classe, tá? De cada F módulo J. E a gente tem duas opções, ó. Opa! Quase morri de coração aqui agora. Se o V igual a V de J for igual a vazio, então, pelo teorema do zero de Hilbert, o que acontece? Então, pelo teorema... Jesus, que susto!
pelo teorema dos zeros de Hilbert, a versão fraca, segue que o ideal... Opa, Hilbert. Pela versão fraca, temos que J tem que ser... não pode ser o ideal próprio, certo? Ele não pode ser o ideal próprio do anel de polinômios. Tá? Porque se ele fosse um ideal próprio, o V de J seria diferente de vazio. Essa é a versão fraca do teorema de zero de Hilbert. E aí, nesse caso, o J seria K de x1 até xn. E aí, quando eu olhar para o anel de coordenadas, o K de V seria quocientar o kx1 até xn por ele mesmo, tá? Então, esse é um anel nulo. Tá? Esse é o anel nulo que só tem o 0 barra. E o anel nulo tem dimensão 0, tá? Que tem dimensão finita 0. Então, sem problema. Se o V igual a V de J for vazio, sem problema. Então, a gente vai supor que o V de J é diferente de vazio para poder fazer alguma coisa com ele, tá? Então, suponha que V igual a V de J seja diferente de vazio. Como eu estou supondo que ele é finito, eu posso dar uma escrita para ele dessa forma aqui, ó. Então, podemos escrever V dessa forma aqui, ó. P1 até PR são os pontos que descrevem V. Tá? E aqui R eu estou dizendo que é a quantidade de elementos que está em V e que nesse caso ele pertence aos naturais, porque o caso nulo nós já retiramos, tá? Tá ali o caso em que V é vazio, ou seja, que ele tem 0 elementos, nós já eliminamos no primeiro caso. Então, nesse caso aqui, com certeza absoluta, R pertence aos naturais. Bom, com isso, agora a gente vai precisar trabalhar para mostrar que K de V é um espaço vetorial de dimensão finita. Eu não preciso encontrar uma base finita, tá? Basta encontrar um conjunto gerador finito, tá bom? Se um espaço vetorial tem um conjunto gerador finito, você pega ali o máximo de elementos ali que tem dentro dele, isso já vai ser uma base. Tá? Então, basta mostrar que K de V é gerado por uma quantidade finita de elementos, tá bom? E a gente vai trabalhar em cima disso agora. Então, é um pouco técnico, mas para cada I de 1 até R, vai ser útil trabalhar dessa forma aqui, ó. Para cada I de 1 até R, como PI, podemos escrever, vou usar essa escrita de novo, podemos escrever PI, como o PI está no espaço afim n-dimensional, eu posso explicitar suas coordenadas, tá? Então, eu posso escrever cada PI dessa forma aqui, ó, como um AI1, AI2 até AIN. Tá bom? E aí, eu vou usar essas entradas dos PIs para montar alguns polinômios específicos que vão me ajudar a encontrar um conjunto gerador finito para o espaço, para o anel de coordenadas como K espaço vetorial. Então, para cada J de 1 até N, eu vou usar essas coordenadas aí, ó. Para cada J de 1 até N, define esse polinômio aqui, ó, FJ, a gente vai ver que ele tem um papel bem importante, como sendo a indeterminada XJ menos A1J vezes a indeterminada XJ menos A2J até chegar no último termo. Lembra que o I aqui varia de 1 até R. XJ menos ARJ. Então, eu estou pegando todas as JésImas coordenadas. Tá? E por que eu estou tomando isso? Esse polinômio, obviamente, está em Kx1 até Xn. E é fácil perceber isso aqui, ó. É fácil ver, e é mesmo. Estou dando uma de Elon aqui, né? Que FJ de PI é 0 para todo J de, vamos ver, 1 até N, são N polinômios, e a I de 1 até R, tá bom? Porque quando eu aplico FJ no PI, o que vai acontecer? Ó? O FJ faz o quê? Ele pega a Jésima coordenada do PI. A Jésima coordenada do PI é o AIJ, tá? O AIJ vai aparecer em algum lugar aqui, ó, porque o I tá variando de 1 até R, tá vendo? Então, o FJ de PI, em algum momento aqui, vai dar o AIJ. Vai ser AIJ menos A1J, AIJ menos A2J, até AIJ menos ARJ.
um desses caras aqui, ó, que estão aqui do lado, é o A e J. Então, uma dessas diferenças vai dar zero. E se uma delas dá zero, como isso é um produto, tudo isso dá zero. Tá? Então, olha só que interessante. Eu estou dizendo com isso, então, que cada FJ anula todos os pontos de V. Dizer que o FJ de PI é zero para todo I de 1 até R, como o V é formado por esses pontos, isso quer dizer que o FJ pertence ao I de V, que é J1, né, o J1, para todo J de 1 até N. E por que isso é bom? Porque se o FJ está no I de V, a classe dele é zero. Quando eu olho para a classe dele, é a classe nula lá no anel de coordenadas, para todo J de 1 até N. Então, quando você olha para essa expressão aqui, ó, olha para essa expressão aqui, FJ. Quando você passa a barra em ambos os lados, dá zero. Então, você vai ter o XJ barra aqui R vezes. Isso aqui vai ser um polinômio mônico. Você pode pensar como uma expressão polinomial mônica na classe de XJ elevado a R. Então, de um lado você vai ter isso. Então, você pode isolar o XJ elevado a R, a classe dele de um lado. E do outro, você vai ter Então, aqui, ó, o XJ, por causa dessa igualdade igual a zero, a gente vai ter o XJ elevado a R escrito como uma expressão polinomial em termos XJ, XJ ao quadrado, XJ elevado a R menos 1, mas nas classes, tá? E aí os termos que vão acompanhar esses caras vão ser termos multiplicados por elementos que estão no corpo K. Então, isso aqui vai ser uma combinação linear mesmo desses elementos, ok? Então, cada XJ elevado a R está no subespaço gerado por esses caras. E aí, por isso, eu deixei um exercício no livro para vocês fazerem isso com mais detalhes, mas se a gente definir esse conjunto U aqui dessa forma, como sendo todos os x1 elevado a c1, xn elevado a cn, qualquer polinômio, qualquer expressão polinomial nas indeterminadas com a classe, vão ser escritas como combinação linear desses caras aqui, ó, onde cada cj pertence ao z+, e o cj é menor que r, para todo, aumentar essa chave aqui, para todo j de 1 até n. Se a gente considerar esse conjunto, ele é finito e mais. O K de V vai ser o subespaço, vai ser o espaço vetorial, na verdade, gerado por esse conjunto. Só que esse conjunto é finito, tá bom? Eu tenho uma quantidade finita de opções aqui para esses caras. Então, esse conjunto aqui é finito, porque eu tenho um número finito de opções para os expoentes, tá? É de 0 até R, que eles podem variar, de 0 até R menos 1, que eles podem variar, então eles têm R menos 1 elevado a N possibilidades, no máximo isso, tá bom? Então isso aqui mostra que K de V tem um conjunto gerador finito. Se ele tem um conjunto gerador finito, ele é um subespaço, ele é um espaço vetorial de dimensão finita, tá? Então, provamos a ida. Agora só falta o item B, mas o item B é um corolário da demonstração do item A, tá? Por quê? No item B, a gente quer mostrar que se V é finito, vamos lembrar do enunciado aqui, ó. Se V é finito, então V tem no máximo a dimensão de K de V como K espaço vetorial. Mas isso é um corolário, segue imediatamente da demonstração do item A da volta. Segue imediatamente da recíproca da implicação, da demonstração, não, da implicação não, tá? Da demonstração da implicação, essa implicação aqui, ó, a volta do item A. Porque no item A, quando nós supusemos que V tinha mais elementos do que a dimensão, pois, de fato, se a cardinalidade de V for maior do que a dimensão de K de V, como K espaço vetorial, nós mostramos que existem F1 elevado, F1 Fm em KV linearmente independentes, nós mostramos isso.
linearmente independentes com M maior do que a dimensão de K de V sobre, como K espaço vetorial. Você vai fazer exatamente a mesma conta, tá? Se você assumir que isso aqui é verdade, se V é maior do que isso, então lá no item A a gente falou, então existem P1 até Pm, elementos em V, com M maior que R, onde R nós chamamos de... o R foi o que nós denotamos a dimensão de K de V como K espaço vetorial. E nós vimos que isso produziu uma contradição. A gente conseguiu M elementos linearmente dependentes aqui com uma quantidade M maior do que a própria dimensão. E isso é uma contradição, tá bom? É só repetir o argumento do item A naquela parte. E aí, portanto, não tem para onde correr. A quantidade de elementos de V tem que ser menor ou igual à dimensão do anel de coordenadas como K espaço vetorial, tá bom? Então fechamos esse resultado que caracteriza quando que um conjunto algébrico é finito. Basta que o anel de coordenadas dele seja um K espaço vetorial de dimensão finita, e quando isso acontecer, a quantidade de elementos desse conjunto algébrico vai ser sempre no máximo a dimensão do seu anel de coordenadas como K espaço vetorial, beleza? Com K algebricamente fechado, né? Nós precisamos usar o teorema do zero de Hilbert, tá bom, pessoal? Então, isso encerra a aula de hoje e um abraço para todo mundo. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.